Vamos ser honestos, todos nós somos preguiçosos em algum nível, e não tem nada de errado com isso, é natural. No entanto, na maioria das vezes, são exatamente nesses momentos de preguiça que nos levam a exagerar em nossos maus hábitos. Quando nos sentimos motivados, é bastante fácil fazer as coisas que queremos fazer, mesmo que consideramos difíceis de alguma forma. Mas quando estamos estressados, cansados, preguiçosos ou quando tivemos um dia longo, não temos exatamente aquela motivação para fazer algo que requer esforço. E é por isso que nos dias preguiçosos, geralmente fazemos o que for mais conveniente, ou que seja fácil, seja lá o que for. E geralmente, esse é o nosso comportamento padrão. Na tecnologia, o padrão significa a maneira como algo funciona quando você começa a usá-lo. Por exemplo, quando você compra um novo celular, as configurações já estão definidas para você. Você tem um toque padrão, papel de parede pré-definido e por aí vai. E a menos que você altere essas configurações, o padrão é com que você fica. Agora, é semelhante com nossos hábitos. Todos nós temos certos comportamentos que adaptamos que são padrão para nós. Eles se tornam nosso padrão e tendemos a realizá-los quase no piloto automático. Esses comportamentos podem ser positivos, como ler ou aprender novas habilidades, ou podem ser algo negativo, como fumar e perder tempo pelas redes sociais o dia todo. Agora, em vez de aceitar todos os nossos comportamentos como padrão, devemos reexaminar aqueles que não estão nos servindo. Assim como podemos mudar nosso toque de celular, também podemos ajustar nosso comportamento e usar nossa natureza preguiçosa a nosso favor. E tudo que precisamos é utilizar a regra dos 20 segundos. Em seu livro A Vantagem do Cérebro Feliz, Shalater descreveu sua própria luta com a mudança de comportamento. Ele tinha um objetivo muito claro, queria praticar mais sua guitarra, reduzindo o tempo que passava assistindo TV. Mas ele enfrentou um problema que muitos de nós enfrentamos quando estamos tentando mudar nosso comportamento. Simplesmente dizer a si mesmo que fará isso não foi suficiente para realmente fazer aquilo. Sua guitarra ficava guardada no armário e assistir TV continuava sendo sua opção padrão. Shaw reconheceu que precisava interromper seu comportamento padrão de alguma forma, caso contrário, nada mudaria. Então ele começou a procurar uma solução. Ele percebeu que toda vez que queria tocar guitarra, precisava primeiro ir ao armário, pegar o estojo da guitarra e somente depois de tirar a guitarra do estojo, ele podia realmente tocar. Tudo isso levava cerca de 20 segundos, mas mesmo esse esforço mínimo necessário parecia ser suficiente para desencorajar Shaw a tocar. Depois de perceber isso, ele decidiu tirar a guitarra do armário e colocá-la em um suporte na sala de estar. Agora, sempre que ele queria tocar, não precisava mais procurar pelo armário. A guitarra já estava fora do estojo. Ele podia pegá-la e começar a praticar, sem precisar fazer muito esforço. Shaw também fez um ajuste semelhante ao hábito de assistir TV. Dessa vez, ele retirou as pilhas do controle e colocou em uma gaveta em outro cômodo. Nas noites seguintes, quando ele chegava em casa do trabalho e por padrão pulava no sofá para assistir TV, ele percebeu que algo estava errado. Ele continuava pressionando o botão ligar no controle remoto, esquecendo que havia removido as pilhas. Agora Shaw não sentia vontade de se levantar e pegar as pilhas no outro cômodo, já que isso exigiria um esforço muito maior. Então, em vez disso, ele pegava e tocava sua guitarra, que estava convenientemente ao alcance das suas mãos de forma rápida. Essa pequena mudança permitiu que ele interrompesse seu comportamento padrão, e à medida que os dias passavam, sua vontade de assistir TV diminuía e tocar a guitarra começou a ser mais prazeroso. Shaw decidiu chamar essa abordagem comportamental de a regra dos 20 segundos. Basicamente, o que ele fez foi tornar mais fácil tocar a guitarra em 20 segundos, enquanto tornava mais difícil assistir TV em 20 segundos. E essa estratégia pode ser aplicada a praticamente qualquer comportamento que você queira mudar. Claro, 20 segundos são apenas uma sugestão e não um número absoluto. Em alguns casos, podem ser necessários mais de 20 segundos, enquanto em outros, podem ser menos de 20. O ponto é diminuir as barreiras entre as atividades que você deseja fazer com mais frequência, tornando mais conveniente para fazê-las. Ao mesmo tempo, aumente os obstáculos entre as atividades das quais você deseja parar de participar, tornando-as mais difíceis de começar. Eu sei que isso pode parecer simples e intuitivo, mas muitos de nós não utilizam isso, o que é uma pena, já que o nosso ambiente é um fator enorme quando se trata do nosso comportamento. Geralmente, a parte mais difícil de qualquer comportamento é começar. E quanto mais energia de ativação uma atividade requer, menos provável de você começar, especialmente se estiver se sentindo cansado ou com preguiça.
cabeça. Quando falo em energia de ativação, quero dizer a quantidade de esforço que você precisa antes de começar algo. Por exemplo, assistir TV geralmente requer pouca energia de ativação. Você só precisa pegar um controle, pular no sofá e pronto. Não é necessário muito esforço. Agora, quando se trata de fazer exercícios, um pouco mais de energia de ativação é necessário para começar. No entanto, se você realmente pensar sobre isso, levantar pesos não é tão difícil. Claro, não é tão fácil quando ficar deitado no sofá, mas a atividade em si não é realmente tão cansativa. O que realmente o desanima é o fato de ter tantas etapas para passar antes de começar. Primeiro, você precisa trocar de roupa, colocar seu tênis, depois ir até a academia e assim por diante. Tem muitas inconveniências no caminho, mas se você pudesse pular algumas dessas etapas, ou pelo menos torná-las mais toleráveis, se exercitar se tornaria muito mais fácil, já que haveria menos energia de ativação necessária. E o mesmo vale para praticar qualquer outra atividade. No final das contas, a maioria das atividades não é tão difícil de fazer. Elas só exigem um pouco mais de esforço para começar. E uma vez que você começa e se acostuma, é sempre muito mais fácil de continuar, mesmo que você não ache a atividade necessariamente divertida. Se você conseguir diminuir a energia de ativação necessária para iniciar um determinado comportamento, suas chances de fazer o que deseja aumentam exponencialmente. E isso é muito importante, porque mesmo que você goste de fazer algo, mas haja muita resistência antes de começar, é mais provável que você pule e faça algo mais fácil em vez disso. A essa altura, você provavelmente já está entendendo como seu ambiente afeta seu comportamento e talvez tenha algumas ideias sobre como pode usar todas essas informações a seu favor. Mas apenas para que você tenha uma ideia melhor, aqui estão alguns problemas comuns que pessoas enfrentam e como a regra dos 20 segundos pode ser aplicada para resolvê-los. Se você deseja se exercitar com mais frequência, certifique-se de que a sua academia esteja o mais próximo possível, preferencialmente em algum lugar no seu caminho para o trabalho. Dessa forma, você pode parar lá antes de começar seu trabalho ou depois, quando estiver a caminho de casa. Se você tiver que dirigir 1 hora toda vez que quiser treinar, é mais provável que você simplesmente desista, já que é uma barreira enorme. Além disso, você vai querer ter suas coisas da academia prontas com antecedência. Dessa forma, quando estiver pronto para se exercitar, você não precisará procurar e vasculhar todos os equipamentos necessários. Algumas pessoas também costumam dormir com as roupas de academia, para que quando acordarem, já estejam prontas. Basicamente, elas pulam a parte de se mexer de manhã, já que normalmente de manhã, elas não têm muita vontade de se exercitar. Mas como já estão vestidas, é muito mais fácil fazer isso, porque há uma barreira a menos no caminho. Se você tem problemas para comer de forma saudável, simplesmente livre-se de todos os alimentos não saudáveis em sua casa. Dessa forma, tudo que resta é comida saudável. Quando você está com fome e não está a fim de cozinhar, é claro que vai comer o que for mais conveniente. E normalmente, isso é algo não saudável. Mas se você não tiver bobeiras na sua casa, você vai precisar de um esforço extra para conseguir. E como tem esse obstáculo adicional no caminho, você é menos propenso a fazer isso. Mas se você é o tipo de pessoa que ainda sairia para comprar comida, considere preparar algumas das suas refeições saudáveis com antecedência em um domingo e simplesmente só aquecer durante a semana. Dessa forma, se as vontades aparecerem, haverá menos energia de ativação necessária para comer uma refeição saudável, já que ela já estará esperando por você. Outro problema comum, que a maioria nem percebe que é um problema, é o uso não intencional do celular ao trabalhar ou estudar. Provavelmente você sempre tem seu telefone por perto e pode começar a usá-lo quando quiser, mas na maioria das vezes você verifica o celular simplesmente porque está procurando uma maneira de escapar daqueles 5 segundos de tédio e o seu telefone está convenientemente ali. Por esse motivo exato, nossos telefones se tornaram dispositivos antifoco, já que tiram nossa atenção do que devemos estar fazendo. Portanto, você deve criar uma barreira colocando o telefone em outro cômodo ou em algum lugar que você não possa ver ou usá-lo. E se você realmente precisa usá-lo para algo importante, terá que se levantar e buscá-lo. E provavelmente você perceberá que não precisa ficar olhando o telefone com tanta frequência como faz agora. Claro, muitas pessoas precisam usar o telefone ou o computador para trabalhar, portanto não pode simplesmente esconder ele em algum lugar. Se você tiver problemas com o uso constante das redes sociais, simplesmente exclua todos os aplicativos ou mova-os para uma pasta em algum lugar, para que sejam mais difíceis de acessar. Em vez disso, coloque sua
roteiro inicial relacionado ao trabalho. Mais uma vez, isso cria uma barreira entre o uso intencional das redes sociais, já que você não pode acessá-las em um único clique, e ao mesmo tempo torna mais fácil usar o que é relacionado ao trabalho. E o mesmo pode ser aplicado ao uso do computador. Você pode fazer isso criando dois usuários diferentes, um otimizado para o trabalho e o outro otimizado para o lazer. Dessa forma, quando for a hora de trabalhar, você estará realmente trabalhando e não ficará em sites aleatórios ou jogando. E da mesma forma, quando você quiser relaxar, não terá nada te lembrando do trabalho e você pode relaxar completamente. Esses são alguns dos exemplos de como você pode aumentar ou diminuir a energia de ativação, mas existem muitas opções. Você precisará pensar sobre sua própria situação e ver onde pode fazer algumas mudanças. A regra dos 20 segundos provavelmente não funcionará o tempo todo, mas tornará seu comportamento mais intencional, em vez de padrão. Claro, haverá dias em que você realmente vai querer assistir a televisão, então levante e pegue as pilhas no outro cômodo. O ponto é se tornar consciente dos seus comportamentos padrão e estar no controle deles, em vez de ser deixado à mercê do que for mais conveniente no momento. É por isso que eu te encorajo a examinar seu ambiente e pensar onde você poderia adicionar ou reduzir 20 segundos da energia de ativação. Lembre-se, começar é sempre a parte mais difícil. Portanto, torne suas ações desejadas fáceis de começar, ao mesmo tempo em que torna suas ações indesejadas difíceis. Isso permitirá que você se torne responsável pelo seu próprio comportamento. Espero que você tenha aprendido algo novo hoje e que eu tenha te ajudado a ser melhor do que ontem. Nós nos vemos no próximo vídeo.